A paz do Senhor, meus queridos. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que você esteja muito bem e muito animado para essa aula de hoje. Hoje estarei tratando com vocês um assunto de suma importância. É isso aí. Hoje eu falarei com vocês sobre o Evangelho joanino, o Evangelho de João. Nós temos aí na Bíblia 4 evangelhos. 3 desses evangelhos são evangelhos sinóticos, ou seja, nós temos Mateus, nós temos Marcos e nós temos Lucas. Esses 3 evangelhos aí, eles vão formar o que nós chamamos de evangelho sinóticos. Lembrando para vocês que a ordem que aparece na nossa Bíblia não é a ordem cronológica, ou seja, não quer dizer que o Evangelho de Mateus foi escrito primeiro. Muito pelo contrário. Se você for analisar o contexto histórico, você vai perceber que as primeiras cartas que foram escritas, ou os primeiros livros que foram escritos do Novo Testamento, são as cartas paulinas. Então nós temos aí 27 livros no Novo Testamento. Dentro desses 27 livros aí, nós temos que Paulo foi o primeiro escritor. Então, antes de tudo aí, meus irmãos, vem as cartas paulinas. Não sei se você já parou para reparar, mas nosso ritual de ceia, por exemplo, Paulo, quando a gente vai ler ali a carta de Paulo à igreja de Coríntios, a leitura fala assim, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso era uma revelação de Paulo. E talvez alguém fale assim, mas nos evangelhos já falava sobre ceia. Só que quando Paulo ele fala que recebeu do Senhor, não existia ainda a escrita dos evangelhos. Não existia ainda a escrita dos evangelhos. Então Paulo foi o primeiro a começar a escrever as suas cartas, ou seja, os primeiros livros da Bíblia. Se a gente fosse colocar em ordem cronológica, isso referindo-se ao Novo Testamento, por exemplo, nós teríamos primeiro as cartas paulinas, tá bom? Então vem comigo agora que nós vamos meditar sobre o autor João, ok? Então, vamos para nossa aula de hoje e eu quero estar falando um pouco com vocês, discorrendo com vocês aí sobre a vida de João. Então, o que nós temos aqui, meus queridos? Primeira coisa que nós temos, quem foi João, o autor desse evangelho? Eu quero abrir para vocês aqui um parênteses aqui e já quero falar com vocês que João, ele vai escrever, no caso, aqui o seu evangelho. E além disso aqui, nós temos mais 4 livros da Bíblia escritos por ele. Então nós temos aqui a primeira epístola de João. Nós temos a segunda epístola de João. Nós temos aqui a terceira epístola. E nós temos também um dos livros mais pesquisados da Bíblia, que é o Apocalipse. Apocalipse. Então nós temos aqui que João foi o discípulo que mais viveu. Ele vai escrever 5 livros da Bíblia. Então os 5 livros da Bíblia aqui é da autoria de João. João era um verdadeiro evangelista. Ele vai passar o tempo na igreja. Nós temos confirmação, evidência pelos pais da igreja. Se você for analisar os livros de história, por exemplo, Eusébio vai falar sobre João. Eusébio era um dos pais da igreja. Se você for ler, por exemplo, os livros que falam, os livros históricos de Filó, por exemplo, ele vai falar sobre João. Então nós temos evidência dos pais da igreja. Esse João foi o mesmo que foi levado para a ilha de Patmos. Só para você ter uma noção, não quero que você confunda esse João que nós estamos falando aqui com João Marcos. João Marcos foi o que escreveu o Evangelho de Marcos, que nós vimos nas aulas passadas, tá bom? Então, esse João aqui é o discípulo amado. Vamos ver o que nós temos mais sobre esse João aqui. Bom,
A época que foi escrita, de 80 a 95 depois de Cristo. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez para a parte histórica, e é muito importante vocês, teólogos, aí, que vocês analisem, sempre que você for analisar um livro da Bíblia, é importante você fazer análise cultural sobre esse livro, confrontando a cultura daquela época, por exemplo, com a cultura de hoje. Isso aí é um conhecimento cultural sobre a época. É interessante nós estabelecermos, naquela época, quem estava no governo. Ou seja, qual que era a época que a igreja estava vivendo. Se você parar para analisar, essa época foi a época do imperador Nero. E essa época a igreja estava passando por uma grande perseguição. A igreja tinha problemas internos, que era um problema espiritual interno, onde estava levantando-se falsos mestres. Por exemplo, essa carta ela foi escrita por João, por exemplo, esse evangelho foi escrito por João, na época em que Cerinto estava fazendo novos discípulos, baseado em heresias. E qual que era o grande momento da época? Eles estavam questionando sobre a personalidade de Jesus. Eles queriam saber se Jesus, no caso, ele tinha vindo em carne ou se Jesus tinha vindo em espírito. Esse era o grande questionamento da época. E aí Cerinto começa a implantar algumas heresias dentro da igreja. Esse era o problema interno. Problemas externos que nós tínhamos era a grande perseguição de Nero. Nessa época aí, João vai escrever também o Apocalipse. João estava na cidade de Éfeso. Ele era o pastor da igreja de Éfeso. Ele estava pastoreando a igreja de Éfeso na época. Então, essas informações aí, eles vão começar a te nortear sobre o tempo, sobre aquela época, por que foi escrito, qual que era a finalidade da escritura ali, tá bom? É claro, né? Se você for fazer análise teológica mais profunda, João nem imaginaria que o evangelho dele estaria em nossas mãos nos dias de hoje. Então, o que a gente tem? A gente tem a cópia do original, tá bom? Então, vamos que vamos. Olha, nós temos aí, essa época então, era uma época muito conturbada. A igreja estava passando por vários problemas, tá? Então, o ano de 80 a 95 depois de Cristo. Bom, o tema de João é Jesus, o Filho de Deus. É claro que nós temos aí muitos versículos chaves, né? Eu vou destacar para vocês aqui alguns que eu acho mais importante, que João vai falar muito sobre crer. Então você vai perceber que João ele vai trabalhar muito a questão de crer, de testemunhar e vai falar muito sobre vida. Então, esse é, como diz, né? O grande chavão. Esse é o grande chavão que nós chamamos na teologia. Então, João vai falar muito sobre crer, sobre testemunhar, vai falar muito sobre vida. Inclusive, um dos versículos mais famosos que tem é a fala de Jesus, que ele vai dizer bem assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Veja que Jesus aqui, ele vai quebrar, né, a filosofia. Por quê? Porque a filosofia vai falar que a verdade é subjetiva. Mas Jesus vai mostrar que a filosofia está errada e que a verdade não é subjetiva. A verdade é uma pessoa, que a vida é uma pessoa, que o caminho é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus é essa pessoa, tá bom? Então, olha que interessante. Nós vamos perceber também que nós temos aí, né, no caso, João 3,16, a Bíblia vai falar assim: porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais para frente eu vou estar falando com vocês sobre o unigênito. A palavra unigênito quer dizer filho do único tipo. Então ninguém tinha o mesmo tipo que Jesus. A palavra unigênito quer dizer filho de único tipo. É claro, né, no decorrer das aulas nós vamos estar explicando melhor sobre as falas joaninas. Eu gosto de falar cartas, viu, gente? Mas na verdade evangelho joanino, tá?
o Evangelho de João, ok? Então vamos que vamos. Bom, João, o que quer dizer o nome João? Quem era João? Então nós temos aqui que esse mesmo João aqui, o nome dele quer dizer Deus é gracioso. Deus é gracioso. Parentesco, ele tem algum parentesco? Ele era um dos discípulos de Jesus e se identificava como discípulo amado. Então, de maneira indireta, ele sempre citava como o discípulo amado, tá bom? Era irmão de Tiago, os dois eram filhos de Zebedeu e eram pescadores, tá? Olha, quando nós falamos sobre João, é interessante, meus queridos, que vocês façam uma análise sobre o autor, antes da convenção e depois da convenção. O fato dele ter andado com Jesus ali, na época que ele andava com Jesus ainda, ele não era o discípulo do amor. A gente sempre fala, né, nas mensagens, nas pregações, hoje eu quero falar de João, o discípulo do amor, o discípulo amado, que fala sobre o amor, mas ele não era esse amor todo. Se você pegar, por exemplo, né, lá no próprio Evangelho de João, nos outros evangelhos que vão descrever sobre ele, por exemplo, você vai perceber que ele era uma pessoa muito sanguínea. Ele era uma pessoa assim de natureza muito forte. O temperamento dele era muito forte. Por quê? Quando Jesus começa a pregar em Samaria e as pessoas têm uma certa rejeição do evangelho, esse João é um dos primeiros a dizer para Jesus fazer descer fogo do céu, para consumir todo mundo. Então veja que nesse momento, até esse momento, ele não tinha se convertido ainda. Convenção é um processo. A pessoa se converter, às vezes, demora um certo tempo. Depois que Jesus, né, é recebido ao céu, vai derramar sobre os seus discípulos o Espírito Santo, João começa a ter uma experiência nova com Deus e depois de um tempo, de muito tempo, ele vai começar a escrever os evangelhos e as suas cartas, tá bom? Então, olha que interessante aqui. Nós temos que esse mesmo João aqui, ele era pescador. Acredita-se, né, que ele era sócio de Pedro e de André. Acredita-se que ele era sócio. Então, eles tinham uma empresa de pesca, tá? Então, nós temos essas evidências. Bom, ele foi morar em Éfeso, onde pastoreava a igreja local. E a gente tem aí algumas histórias, né? Confirmado por muitos historiadores aí, que fala sobre João, que ele foi levado à ilha de Patmos e a ideia é que ele morresse lá. É claro que isso aí eu vou deixar quando a gente estiver falando sobre Apocalipse, mas é muito interessante você saber que esse discípulo foi um dos discípulos que mais viveu, tá bom? Então, importante você notar sobre a personalidade, sobre a vida, sobre o que ele fazia. É interessante por quê? Porque a Bíblia, ela tem vários escritores. Dentre eles, nós temos aí pessoas simples. Por exemplo, né, pescadores. Nós temos também pessoas que têm um conhecimento mais elevado, por exemplo. Nós temos Lucas, que era historiador, que era médico. Alguns teólogos acreditam que ele também tinha formação na área do direito, naquela época. Nós temos, por exemplo, aí no Antigo Testamento, Isaías, que era estadista, era poeta, era conselheiro do rei. E nós temos também Amós, que era uma pessoa do campo, uma pessoa campestre. Então nós temos essa ideia. A ponto de alguém ler a Bíblia, independente do seu nível cultural, ele conseguir admirar-se pela palavra de Deus, tá bom? Então na próxima aula, eu aguardo você. Nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre esse autor e nós já vamos entrar no seu livro, nas suas principais características, tá bom? Que Deus possa estar te abençoando, foi muito bom estar aqui com você, batendo desse papo, trocando essa ideia. Eu quero que Deus venha edificar muito a sua vida através da palavra. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.